Agradecer inicialmente a oportunidade que a casa mais uma vez nos dá de estarmos aqui conversando, dividindo um pouco do que conhecemos, um pouco do que procuramos estudar todos os dias, conscientes ainda do nosso adiantamento, da nossa fase moral e procurando nos lapidar a todo tempo, a todo instante. Se a casa nos proporcionou esta oportunidade, é sinal de que devagarzinho nós já estamos no caminho correto. Portanto, nós só temos a agradecer. Aos que nos ouvem também pela radioismael.net, nós agradecemos o carinho. Aos que nos veem, que vão ter a oportunidade de nos ver no canal do YouTube também, o nosso muito obrigado. E a todos vocês que saíram de casa hoje com o intuito de vir aqui buscar a palavra de Deus, que é isso que a gente faz sempre que vem ao centro, sempre que vem à casa espírita, e é desta forma também que a gente deve sempre pensar quando sair de casa, ou mesmo estando em casa, junto daqueles que amamos. O tema que vamos conversar nesta noite é a educação do sentimento. Esse tema, quando a convite do Jefferson para o estudo da noite de hoje, nos veio intuitivamente por nosso anjo da guarda, para que visássemos uma discussão, para que proporcionássemos neste momento uma discussão saudável acerca dos sentimentos que nós guardamos em nós, que nós dispersamos no nosso ambiente, que nós cultivamos. Então, é com esse intuito que vamos discutir nesta noite. Nosso estudo também se baseia no estudo do item 32 do livro Cotidiano e Felicidade, de Luiz Roberto Scholl, que é este livro, maravilhoso. E no seu item 32, tratando sobre a educação dos sentimentos, ele nos vem trazer informações belíssimas acerca da importância que se faz de pensarmos sobre todos os sentimentos que dividimos, que acolhemos dentro de nós e que alimentamos para conosco e para com os outros. E nesta reflexão, o que fomos buscar primeiro foi identificar o sentido, identificar o que significa exatamente, já à luz da doutrina espírita, as palavras educação e sentimento. Então, tivemos o apoio, o auxílio do livro do Espiritismo de A a Z, onde ele nos diz o seguinte, que com relação à educação, consiste na arte de formar caracteres, é o conjunto dos hábitos adquiridos, poderoso fator de progresso. Imagine pensarmos assim sobre a educação, um poderoso fator de progresso. E quanto ao sentimento? O sentimento, o livro de A a Z, nos convida à reflexão de que é o sentimento que plasma, que molda e define a personalidade intrínseca do homem e o dirige paulatinamente, devagar, para a perfeição. Quanto mais o sentimento se aprimora, mais o homem se eleva moralmente, diminuindo a distância que o separa de Deus. E reunindo essas informações, nós colocamos ainda, definindo, juntando o sentimento, a educação e o sentimento, como a junção de um conjunto de hábitos e características que nos auxiliam na caminhada rumo à perfeição. Então, desta forma, conversaremos sobre educação dos sentimentos. A evolução do homem, sua caminhada natural, a gratidão, a sua caminhada gradativa em direção à evolução física e moral, hoje nos permite, ainda que infelizmente, egoicamente, não dar a atenção devida a cada sentimento que exprimimos, a cada sentimento que colocamos no nosso coração e na nossa consciência, para conosco e para com os outros, fazendo então necessário, extremamente necessário, a reflexão sobre que sentimentos são esses.
Será que eu trato o perdão? Será que eu estou trabalhando o perdão para comigo e para com o outro da forma correta? Sabendo eu exatamente o que é o perdão? A caridade? A benevolência? O amor? Então, desta forma, e por isso que precisamos raciocinar, pensar, meditar sobre a educação dos sentimentos. E para educar os nossos sentimentos, ou para avaliar se estamos educando os nossos sentimentos da forma correta, nós precisamos, além de, lógico, do estudo apropriado, do estudo correto, nós precisamos principalmente nos conhecer a nós mesmos. Porque é a partir de nós que temos a condição de observar se os sentimentos que estamos professando aos outros, direcionando aos outros, estamos o fazendo com o conhecimento devido de causa. Estamos fazendo porque sabemos. Ou se não estamos aproveitando apenas oportunidades para dizer: eu perdoo, mas guardo a mágoa, guardo o rancor. Eu procuro ser caridoso, fazendo aquele mínimo, fazendo aquilo que eu acho que é o necessário, acho que é o que convém, sem sair com isso da minha zona de conforto. Mas será que a luz do nosso Criador, a luz do nosso Mestre, é desta forma que devemos agir? É isso que devemos fazer? Então, identificamos e podemos observar que a adoção de ações, palavras ou atitudes instintivas que entristecem o outro, ao invés de um gesto afável, amoroso ou simplesmente cortês para a resolução de um diálogo, de uma situação qualquer, são sinais claros de que é hora de avaliarmos como anda a educação dos nossos sentimentos. Ora, se eu não consigo minimamente dar uma resposta ao meu companheiro racional, comedida, com cautela, sem subir nas tamancas, por não ter o controle correto dos meus sentimentos, será que eu estou sabendo aplicá-los? Será que eu estou sabendo o que são esses sentimentos? Como eles estão agindo dentro de mim? Será que eu estou procurando me conhecer? Luiz Roberto ainda nos convida a uma reflexão muito sublime, muito bacana, que diz o seguinte: os sentimentos intimamente ligados à moral estão entre as áreas psíquicas que podem e devem sofrer aperfeiçoamento, fazendo aflorar as virtudes. E por que podem e devem? Podem, porque é perfeitamente possível a todos nós observarmos os sentimentos, os nossos sentimentos, para conosco e com os outros, a fim de melhorá-los, a fim de burilá-los. Nós podemos, e também é nosso dever, porque é um dever evangélico. O Criador que nos pede: sede perfeitos, para tanto amadureça moral e espiritualmente. Isso nós podemos ver, observar, de uma forma muito bonita, no capítulo 17, sede perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós podemos observar e aprender sobre os caracteres da perfeição. Aperfeiçoar os sentimentos é, na verdade, educá-los, vencendo os instintos, rompendo barreiras e bordões, como: eu nasci assim, não vou mudar, vou morrer assim, eu vou viver assim. Ou como diz até mesmo o Tiririca: quando eu gosto, eu gosto, quando eu odilho, eu odilho. Então, na verdade, não precisa ser assim, porque nós podemos sim educar os nossos sentimentos. Nós podemos modificá-los. Para tanto, basta, lógico, como falamos há pouco, precisamos nos conhecer. O que eu sou, como eu ajo, quais são os sentimentos que circulam mais facilmente, que afloram de mim. Quando as pessoas me veem, qual será o sentimento que eu exalo? Será que é o de amor? Será que é o de perdão, de compreensão?
Ou será que é aquele sentimento de repulsa? Aquela pessoa que ninguém quer por perto? Porque não vai falar nada que se agrade, nada que se aproveite? Se nós observarmos, se nós fizermos uma autoavaliação sobre quais os sentimentos que nós andamos exalando, nós vamos observar, por hora talvez até ficar amedrontados sobre alguns sentimentos que os quais a gente fala, a gente se usa para se comunicar. Então, nessa reflexão ainda, Luiz nos convida a pensarmos sobre 5 elementos colocados como primordiais para a educação dos sentimentos e que suportam todos os outros sentimentos com os quais temos a oportunidade de lidar todos os dias dentro de nós. O primeiro deles, o perdão. O exercício do perdão. Sendo espíritos imperfeitos, nós erramos. E o exercício do perdão é mencionado por São Mateus, no capítulo 5, versículo 7. De forma destacada no primeiro item do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: perdoai para que Deus os perdoe. E ele diz o seguinte, vou pedir licença aqui para vocês para ler. O item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vosso pecado. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E ainda, se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, terei ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, o exercício do perdão. O perdão ao familiar, de modo geral, do colega. Perdoar a si, as suas atitudes. A partir da autorreflexão, quando identificado o que vem fazendo, o que vem promovendo para si e para o outro, e faz uma avaliação positiva sobre o que vem procurando fazer, sobre o que está discutindo, sobre o que está elencando como prioridade na sua vida, e avalia que aquilo que está fazendo, e o que está falando, que as suas atitudes não coadunam com atitudes de cristão, de quem deseja se melhorar, se burilar, principalmente quando se utiliza do Evangelho do Cristo, do Evangelho de Deus, nosso Pai. E aí se observa que está na hora de se perdoar, recomeçar, rever. E este é o exercício, a educação do perdão, a educação deste sentimento. Um segundo, a caridade. Definida como aquela que temos como guia, definido como aquele que temos como guia e modelo, ele nos diz: benevolência para com todos, e indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O valor moral indispensável para nós que buscamos a felicidade pelo exercício da caridade. E no exercício da caridade, vamos pensar algo que podemos elencar como um exercício muito positivo da caridade. Quando temos a oportunidade de visitar um lar de idosos, de leprosos, ou ainda na calçada da nossa casa. Eu me lembro bem que certo dia nós estávamos, eu e minha esposa, com o portão aberto da nossa casa, nós tínhamos acabado de mudar, e aí passou um cidadão, muito alcoolizado.
E aí ele dizia, me chamou no portão, eu disse, pois não. Ele disse, eu posso lhe pedir uma coisa? Eu falei, pode. Se tiver a minha altura de lhe conceder, pode. Ele disse, eu queria uma coisa. Eu queria conversar. Eu disse, eu queria conversar. Mas conversar sobre o quê? Ele disse, olha, eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar. Eu disse, pois explique. Você sabe por que eu estou assim? Isso era mais ou menos umas 5 horas da tarde, um sábado. Eu disse, não, olha, o meu filho está preso. A minha ex-esposa, nós nos separamos, porque eu perdi o emprego, e aí começou a ter problema, começou a ter um monte de dificuldade, de discórdia, discussão. Eu não consegui mais emprego, eu sou pedreiro, e não consegui mais um emprego para sustentar minha família, e a minha vida foi ficando toda desse jeito, toda desfacelada, toda desestruturada. Eu disse, é mesmo. E ele disse, olha, e você pode acreditar que, eu tenho certeza que você estava pensando que quando eu lhe chamei, eu estava querendo era dinheiro para beber. Eu ia lhe pedir um cigarro, eu ia lhe pedir qualquer coisa desse sentido. Mas não era isso que eu ia pedir. Eu queria era só a sua atenção, eu queria só conversar com você. Como você foi muito respeitoso aqui comigo, me atendeu. Eu sei que você não vai me convidar para entrar, mas foi muito respeitoso. Eu falei, não, tudo bem, a gente está aqui para ouvir na medida do possível. E agora eu estou até entendendo do motivo que lhe levou, talvez, a bebedeira. Foi isso, não foi? Ele disse, foi, porque a gente não encontra amparo, a gente não encontra ninguém que possa nos ajudar dentro de casa. Então, resta a gente fazer isso. Então, vejamos que a conversa se seguiu, né? Foi muito boa. E eu acredito que melhor para mim do que para ele até. Porque causou em mim, não um espanto, mas uma reflexão muito maior do que nele. É claro que nós oportunamente conversamos dissemos a ele que aquele não era o caminho, aquele não era o viés, que ele procurasse de repente os alcoólicos anônimos, se fosse corriqueiro, estivesse acontecendo sempre, e que procurasse seguir da forma correta, porque não era aquele estado que ia resolver o seu problema. E aí ele seguiu o caminho dele. Mas em nós ficou gravada a informação de quantas vezes nós perdemos as oportunidades de sermos úteis através da caridade por simplesmente ouvir uma pessoa. Até porque, de forma grosseira e ríspida, parece que já é de nós tentarmos expurgar pessoas quando as encontramos nessa situação. Mal sabendo nós que ali pode estar diante de nós uma oportunidade do exercício da caridade, da indulgência, da benevolência, ou ainda de simplesmente, com poucas palavras, livrar uma alma de sentimentos ruins, de mais dor, ou ainda de um suicídio. Então, que exercício bonito da caridade. Daí, ela ser tão importante, está elencada aqui como o Luiz coloca, entre os 5 elementos mais importantes que devemos educar para que possamos conseguir educar a todos os nossos outros sentimentos. E como próximo, a humildade. A humildade, conforme afirma de forma muito segura, claro, como sempre Emmanuel, é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso moral e intelectual. Embora saibamos que em várias oportunidades o orgulho nos sufoca, a humildade praticada de forma modesta, despretensiosa de palmas ou de atenção, nos apoia na tarefa ímpar de submissão salutar das leis de Deus. E aí nós fomos buscar, dentre todas essas palavras, nós procuramos significados tanto no livro de Azê quanto no próprio Aurélio, onde nos deparamos com uma informação muito legal acerca do que quer dizer a humildade. E lá está escrito, ser sincero, capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações, disponibilidade de se curvar diante do outro para ajudar, para auxiliar, doar-se
auxiliar. E ainda encontramos também no livro de Azê, ele faz referência à parábola do fariseu e do publicano, e traz a definição da humildade dizendo que ela é como agente de reforma íntima do nosso progresso espiritual. Agente de reforma íntima do nosso progresso espiritual. Na maioria das vezes, quando nós pensamos na palavra humildade, nos vem, na verdade, na cabeça, pelo menos na maioria de nós imaginamos, a ideia pura e simples da submissão, de se abaixar a alguém, em detrimento de alguma coisa, ou de algo, de uma situação, quando, na verdade, podemos exercitar a nossa humildade sendo sinceros, sendo respeitosos, quando nos é perguntado a nossa opinião sobre algo, quando nos é facultada a oportunidade de produzir alguma coisa para alguém, para uma comunidade, para o nosso centro espírita, para os nossos vizinhos, para a nossa família. Imaginamos, por vezes, ser muito difícil. É muito difícil você ser humilde, é muito difícil você exercer o perdão, a caridade. Mas se nós não educarmos esses sentimentos e começarmos a burilá-los, e não começarmos a ir em busca deles, como vamos saber se realmente é difícil, se nós podemos ou não? Aí nos remete à reflexão de como nós podemos exercitar a nossa paciência, a nossa indulgência, deitado numa rede balançando. Não há necessidade. Não é verdade? A necessidade se faz à medida dos acontecimentos. Então, é no decorrer, é no acontecimento que a gente tem a oportunidade de provar da nossa humildade, da nossa indulgência, da nossa benevolência, para conosco e para com os outros. Daí também o porquê dela ser tão importante está elencada entre as 5 principais, conforme nos orienta o nosso querido Luiz, como bases para a nossa educação dos sentimentos. A bondade é outra. O amor em ação, a força capaz de iluminar corações escurecidos, de pouca educação, destes e de outros sentimentos, revigorantes e nobres. É pensamento, é palavra. Imagine, sentar-se ao lado do companheiro que chegou em casa, que por um motivo terceiro não conseguiu atingir aquele objetivo no trabalho, e você se coloca ali à disposição dele para dizer, não se acalme, tenha paciência, pois eu estou aqui com você e vamos continuar juntos. E você vai conseguir no segundo momento. Tente de novo. Você conseguirá. Esse é um exercício de bondade. Esse é um exercício de amor. Esse é um exercício de humildade, de indulgência, de caridade. Não é verdade? E ainda, podemos elencar um outro exemplo tão corriqueiro para exprimirmos, para exteriorizarmos a bondade. Quando, em respeito à condição moral do outro, não aceitamos a condição sexual daquele ente em sua casa, mas faz-se necessário que mostremos a ele que tal condição daquele ser é fruto de um reparo que se faz necessário por conta de resgate de outras oportunidades que ele teve em outras vidas passadas e que agora vem de forma a sublimar aquela energia para que ele se melhore. Então, não é possível, não é admissível diante das leis de Deus que nós simplesmente isolemos aquele cristão. É preciso amá-lo, é preciso ser bondoso, agir com generosidade e respeito para aquela situação que aquele ser passa. Este é um exercício de bondade que nos faz fundamental a todos nós. E o amor?
ao amor. O amor que aflora de nós e muitas vezes nem percebemos. E na maioria das vezes, seguramos, prendemos, retemos, sem deixar que ele aflore, cantando uma música, vivendo uma oportunidade, assistindo uma peça, sorrindo, brincando com aqueles que amamos. Esta é uma oportunidade de vivenciar e de educar o sentimento. É o amor que brota dos nossos poros, que exala de nós e que nos convida à reflexão mais profunda, mais sublime do entendimento, da convicção de que Deus, nosso Pai, maior e mestre, nos ama. Logo, nos deu uma oportunidade de desfrutarmos de convivências tão sadias, de oportunidades tão salutares junto àqueles que amamos. E Ele transforma a alma, alimenta, conforta, liberta, intui, ensina. E o Espírito de verdade ainda nos assevera: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Esta informação contida no Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda podemos dizer da canção tão bonita que por vezes ouvimos no carro, onde o poeta diz: se perguntar o que é o amor para mim, eu não sei responder. Não sei explicar. Mas sei que o amor nasceu dentro de mim. Me fez renascer. Me fez despertar. Então esses são os 5 sentimentos basilares, a partir da visão do nosso querido Luiz Roberto Scholl, que precisamos educar para que com eles consigamos viver, sobreviver e enfrentar todas as dificuldades que passamos e travamos todos os dias. Entre os nossos objetivos principais em nossas existências, devemos elencar a educação dos nossos sentimentos de forma respeitosa, refletir sobre como aplicamos e analisar se, além de aplicarmos como pede o nosso Pai, estamos aplicando nas oportunidades corretas, da forma e não perturbando ainda mais aqueles irmãos a quem temos a oportunidade de auxiliar. Será que, numa oportunidade que me é concedida, de auxiliar, de trazer uma palavra de conforto, um momento de consolação àquele meu irmão, por não entender ou por não estar sabendo aplicar de forma correta os sentimentos, eu não teço um comentário jocoso, desnecessário para o momento, ao invés de procurar assimilar aquela situação e com muito respeito e carinho, dizer a ele: olha, tenha fé, tenha paciência, nós vamos vencer esse momento, nós vamos vencer essa dificuldade, essa dor, isso também vai passar. Basta que a gente procure repensar, basta que a gente procure rever como estamos fazendo, o que estamos fazendo, como estamos agindo. Então é dessa forma, e nestes momentos, que temos a oportunidade de auxiliar e amparar. Amparar e auxiliar aos outros e, principalmente, é imprescindível que não esqueçamos, nos auxiliar enquanto seres humanos, enquanto homens e mulheres. Por vezes ouvimos dos nossos mestres, dos nossos professores, que na oportunidade de ensinar ao colega, na escola, na faculdade, nós aprendemos 2 vezes. Da mesma forma, quando temos a oportunidade de auxiliar um irmão em sua dificuldade, ou mesmo de pensar, de refletirmos sobre a nossa situação, sobre o que vivemos, sobre o que pensamos e o que nos acontece em determinados momentos, surge então a oportunidade natural de nos melhorarmos. Às vezes é preciso voltarmos alguns passos para que possamos entender o que nos ocorre, o que nos acontece, para que então a gente respire, reveja, repense e novamente tome fôlego para seguir adiante, conforme nos pede e nos convida o nosso Criador, conforme nos pede, nos convida Deus, nosso Pai, e conforme nos mostrou
o nosso guia aqui na terra, Jesus Cristo. O meio prático para melhorar a resistência do ser a toda inclinação do mal é o autoconhecimento. Vamos nos analisar, observar se o que falamos condiz com o que fazemos. Se nas oportunidades corretas agimos de acordo, se estudamos nossas emoções de forma a atender às orientações de Deus. O mundo está mudando, ainda que alguns pensem que não, ou que está mudando de forma errada, mas ele está mudando, está se refazendo. E nós, da mesma forma, assim precisamos fazer. Modificando a nossa maneira de pensar, modificando os nossos sentimentos. Para essa modificação, faz-se imprescindível que a gente se conheça. Até porque dificilmente nós teremos a condição de auxiliar o outro numa melhora moral de vida, numa melhora espiritual, se nós não procurarmos também, igualmente, seguirmos o caminho do Mestre. Às vezes sabemos que falar é muito fácil. Resolver o problema dos outros, então, nem se fala. Mas é muito importante que quando as situações nos cheguem, tenhamos a condição espiritual para resolvê-las. Tenhamos a condição moral para agir da forma que o Cristo agiria para comigo e para com os outros. Com essa reflexão pequena, ou melhor, que pensamos que é pequena, conseguiremos unir a ideia do perdão, da caridade, da indulgência, da benevolência, do exercício do amor, da bondade, e assim conseguiremos, de forma completa, erradicar o mal e as dificuldades que temos dentro de nós. Assim como a educação do conhecimento profissional, filosófico que temos, faz-se necessário todo dia a lapidação, todo dia conhecer, todo dia se burilar, da mesma forma e principalmente este exercício diário se faz necessário com os nossos sentimentos. Vou observar hoje, à noite, quando for dormir, se tudo que falei, se tudo que eu disse, se todos os pensamentos que circularam pela minha cabeça fazem realmente sentido para mim, se eu ajudei aos meus irmãos e se principalmente eu estou em condições de colocá-los em prática no meu dia a dia. Porque se durante essa reflexão eu observar que eu ainda não estou atendendo a estas necessidades crísticas evangélicas que o nosso Pai nos pede, eu preciso voltar alguns passos. E se o conforto moral, espiritual, naquela convivência sadia junto com os meus, junto com a minha família, junto com aqueles que amo, eu já observo que aqueles momentos são mais valiosos para mim do que estar pura e simplesmente com amigos, ou viajando, ou mergulhado no trabalho, imerso no trabalho. Se eu observar que aqueles momentos são para mim de mais importância que os momentos do trabalho ou de outros assuntos terceiros, é sinal de que já estou caminhando de forma muito sadia para a minha educação dos sentimentos, para a educação do meu amor, da caridade, da benevolência e do respeito àqueles que me amam e que eu amo tanto. Para finalizar a nossa reflexão, nós gostaríamos de dividir com os irmãos uma canção que não vai ser cantada, mas que vai ser ditada aqui por nós, que nós já percebemos que todos os irmãos pedem que a façamos
todas as quintas-feiras e aos domingos, e em todas as oportunidades que nós temos, nós também tocamos. E ela fala muito sobre o sentimento, e fala sobre essa vontade de mergulhar no mais sublime sentimento do amor para se dedicar ao Evangelho, para se dedicar a Deus. E desta forma, se dedicando ao Evangelho, se dedicando a Deus, eu vou também seguir o seu caminho, tomar a sua mesma postura e adotar a sua mesma atitude. E ela diz o seguinte: aos pés do monte, um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, o teu falar me encantou. Quis seguir, quis caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, a minha dor assim serenou. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos apoie sempre nessa caminhada. Eu queria agradecer imensamente a indulgência, o carinho e a benevolência de vocês para com este pequeno moço e a casa pela oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos aqui conversando sobre os ensinamentos crísticos, conversando sobre Deus e sobre tudo aquilo que Ele deixou e tudo aquilo que Ele deseja que façamos e que sejamos. Muito obrigado. Boa noite a todos.